Segunda porta de entrada bem comum ao demônio, preste atenção, é o envolvimento com o espiritismo. Ou melhor, com o ocultismo. Desculpa. Envolvimento com o ocultismo. Se bem que espiritismo acaba entrando, eu vou explicar isso. Uma segunda porta de entrada comum é o envolvimento com o ocultismo. Tudo aquilo que é oculto. Uma jovem nos disse quando eu tinha 13 anos, ela disse assim, quando eu tinha 13 anos, eu fui a uma bruxa para ela ler meu destino. Ela me disse que perderia meu primeiro bebê e sofreria um acidente de carro quando eu tivesse 27 anos. Eu não liguei muito, mas à medida que cresci e pensei sobre o casamento, desenvolvi esse medo de perder meu primeiro filho. Tenho 19 anos e ainda não tenho carteira de motorista. Quando dirijo com alguém, muitas vezes sinto uma compulsão de pegar o volante e jogar o carro em um poste. Olha que interessante. Ela foi procurar bruxaria com 13 anos. Com 13 anos foi procurar bruxaria. E a pessoa disse, você vai perder seu primeiro filho, você vai se acidentar com 27 anos. Ela começou a criar medo de ter filhos, medo de dirigir. E ela até está dizendo uma compulsão de pegar o volante e se jogar no poste. Nessa situação, a escravidão espiritual se consolidou rápido por causa do convite que ela fez aos demônios, indo a uma cartomante. Meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Uma outra porta de entrada aos demônios é o ocultismo. Ocultismo é quando você busca a magia para resolver os seus problemas. É quando você busca a superstição para resolver os seus problemas. O ocultismo é quando você busca a invocação dos mortos para resolver os teus problemas. O ocultismo é quando você busca fazer jogos para resolver os teus problemas. O ocultismo é quando você faz trabalhos que as pessoas mandam. Trabalho, pega isso, pega aquele objeto, faz isso, faz aquilo outro para obter aquilo que você quer. Irmãos e irmãs, isso é tudo contrário à fé católica. Isso é muito importante que eu vou dizer. Porque talvez você já frequentou esses lugares. Eu mesmo já frequentei. Quando eu era menino ainda. Quando eu tinha talvez 8 anos, 8, 9 anos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando a igreja fala contra o ocultismo, quando a igreja fala contra as falsas religiões, quando a igreja fala contra as seitas, nós não estamos desrespeitando eles. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu falo assim, olha, não vá para tal lugar, é errado fazer isso, eu estou falando que é errado diante de uma visão católica, ok? Eu estou falando que é errado diante de uma visão católica. Eu estou falando que é errado diante de uma visão bíblica. Eu não estou com preconceito com essas pessoas, eu não estou desrespeitando essas pessoas, eu não estou pedindo para ninguém desrespeitar essas pessoas. Agora, eu não posso ser católico e ir para estes lugares. Então muitas coisas não coadunam com a nossa fé. E tudo que eu vou falar aqui está dentro do Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar lá dos 10 mandamentos, vai falar fortemente contra toda prática de ocultismo. E vai até nomeando as práticas de ocultismo. Então, meu irmão, é muito perigoso. E olha, é comum a gente ver, por exemplo, católicos que também se dizem espíritas. Não está certo uma coisa dessa. Eu tenho que te dizer uma coisa, não é possível você ser católico e ao mesmo tempo ser espírita. Teve um dia que eu encontrei uma mulher e ela se dizia católica.
mas ela também ia para o espiritismo. E conversa vai, conversa vem, eu falei, olha, eu vi que ela não estava aberta para deixar o espiritismo. Então eu só falei o seguinte, olha, já que você não está aberta a deixar o espiritismo, né? Porque eu não posso obrigar, veja, respeito. A pessoa não quer, a gente respeita. Só que eu só falei o seguinte para ela, eu só quero então te mostrar de que não é possível você ser católica e ser espírita. Se você não quer deixar o espiritismo, a gente vai respeitar. Mas você precisa entender hoje que não dá para ser católica e espírita ao mesmo tempo. Por várias razões. Uma delas é que o espiritismo acredita na reencarnação e o cristianismo não acredita em reencarnação. O cristianismo acredita na ressurreição dos mortos. Então veja, não bate com a nossa Bíblia. Tanto é que lá se usa os textos de Allan Kardec. Não, nós católicos não usamos textos de Allan Kardec. Eu não preciso ler isso. Eu não preciso ter isso na minha casa. Eu não preciso ter isso como uma fonte de revelação para a minha fé. Então qual é a minha fonte? É a Bíblia. E a Bíblia não fala de reencarnação dos mortos. Não, não fala. A Bíblia fala de ressurreição dos mortos. A palavra de Deus, a igreja proíbe veementemente a conversa com os mortos, a invocação dos mortos. Então, quantas vezes no Espiritismo a gente vê aquela questão de que morto volta para falar com a pessoa tal. Então, se tem gente que acredita nisso, se tem gente que vive isso, nós respeitamos, mas católico não pode. Isso não faz parte da nossa fé, isso não é bíblico, isso não está na tradição da nossa igreja de 2000 anos. Então, o católico não pode ser espírita. Você está entendendo? Ah, Frei, talvez eu esteja falando com alguém aqui que está indo para o espiritismo, eu estou te ensinando a verdade, não tem como você ser católico e ser espírita. Não tem. Infelizmente ainda tem gente que comunga, vai para o espiritismo e comunga na igreja católica. Com todo carinho eu te digo, tá errado. Tá errado. Frei, mas eu fui lá no espiritismo e lá tem imagens, e lá rezam o Pai Nosso. Pode até ser, e eu sei que fazem, mas não é porque tem uma imagem que tudo está certo. Não é porque rezam o Pai Nosso que tudo está certo. Inclusive, eu estava falando de uma católica que se dizia espírita, né? Esse é um caso. Aí depois eu estava no aeroporto e encontrei um outro caso de católicos que também diziam que ser católicos e ao mesmo tempo espíritas. E aí de repente eles me diziam, mas nós espíritas não acreditamos que Jesus é Deus. Olha aí, gente. Olha aí. Jesus é um profeta, Jesus é um homem bom, Jesus é isso, Jesus é um espírito evoluído, mas Jesus não é Deus. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Isso desconfigura totalmente a nossa fé católica. Para nós católicos, Jesus é Deus. E a Bíblia diz que aquele que nega que Jesus é Deus é o anticristo. Isso está lá na primeira carta de São João. Aquele que nega que Jesus é Deus é o anticristo, não pertence a Cristo. O anticristo, ou seja, não pertence a Cristo. Meu irmão e minha irmã. E aí, o diabo, ele gosta de entrar. Ele gosta de entrar nessas áreas. Ele gosta de se envolver nessas vidas. Que você possa entender isso. Repito, eu não estou falando isso para te culpar. Às vezes também você já foi até... e veja, nessa hora o diabo não está muito preocupado. O diabo não está muito preocupado com quem vai inocentemente. Mesmo inocentemente, é preciso entender que o diabo, você pisou no território dele. Então eu me lembro quando eu era criança, eu fui levado para esses lugares.
E graças a Deus, eu não segui esse caminho, né? Graças a Deus. Porque não ia me fazer nada bem. Meus queridos, eu posso falar de coisas que eu mesmo vi dentro da minha própria família, de coisas muito ruins nesse sentido. Coisas muito ruins. Então, eu não vou me alongar mais tanto nisso, mas eu só quero que você entenda. Se você é católico, você tem que ser católico. Fechar todas essas brechas de ocultismo e espiritismo. E agora eu vou falar mais outras práticas. Você vê a cartomante, leituras de mãos. Não, isso não, católico não faz isso. Gente, católico não precisa descobrir o futuro. Porque o teu futuro está nas mãos de Deus, você não precisa descobrir o seu futuro, não precisa. Então você peca gravemente quando você chama alguém para descobrir o seu futuro. Ah, mas eu fui em tal lugar e a pessoa adivinhou o futuro da gente. É, mas o diabo gosta de adivinhar o futuro. O diabo tem suas artimanhas. O diabo tem suas artimanhas. Que você possa entender que o diabo, ele conhece as coisas, ele conhece as artimanhas. Então, se ele está falando de futuro, ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele quer manter essa pessoa escrava. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, eu estou ensinando para você que quer ser um católico. Abandona essas práticas. Você não precisa disso. Você não precisa de espiritismo, você não precisa de leituras de mão, você não precisa de cartomantes, você não precisa de jogos, você não precisa... gente, quantas coisas, aquela amarração do amor, e é isso, e é aquilo. Você não precisa dessas coisas. Eu tô falando para você ser um verdadeiro católico, e o verdadeiro católico não vai para essas práticas. Quantas vezes as pessoas vão fazendo práticas de macumbas? Repito, mais uma vez, respeitamos as pessoas que fazem, mas um católico não deve fazer. Um católico não deve pisar nesses lugares. Não deve. Um católico não. Ah, mas eu fiz uma macumba boa. Não, não existe isso para nós. Esse não é os nossos lugares. Meus irmãos e minhas irmãs, resumindo, você já tem a missa. Qual é o lugar de você pedir a Deus para te dar uma graça e te dar uma bênção? A missa. Qual é o lugar que você se dirige para pedir e suplicar um milagre? O sacrário. Qual é o lugar que você vai para alguém te abençoar, impor as mãos sobre você e te dar uma bênção? O sacerdote. Ou então alguém que reza na unção do Espírito Santo sobre você, com os carismas do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo tudo isso, eu quero te dizer o quê? Que na Igreja Católica tem tudo o que você precisa. Na Igreja Católica tem tudo que você precisa para ser curado, para ser libertado, para resolver todos os seus problemas. E se na Igreja Católica não resolver os seus problemas, não é em outro lugar que você vai resolver. E veja que é sempre as pessoas, elas vão atrás dessas coisas para resolver problema. O seu foco não é amar a Deus, o seu foco não é adorar a Deus, o seu foco é resolver problema. E muitas vezes paga-se caro, e muitas vezes vai dinheiro em cima disso. Só que o diabo cobra um preço alto. O diabo cobra um preço alto. Por isso, irmão e irmã, tome cuidado com toda magia, com toda superstição, com todos os jogos que envolvem magia. Os demônios gostam muito disso. Um dia eu estava conversando com o padre Duarte Lara, exorcista de Portugal, e eu perguntei para ele: padre, o senhor é exorcista, qual é a brecha mais que o senhor acha que mais os demônios entram? E o padre disse que é as pessoas que mexem com magia.
Ele falou, Frei, os casos mais complicados que a gente tem é as pessoas que mexem com magia. As pessoas que vão a cartomantes, as pessoas que mexem com bruxaria, as pessoas que mexem com jogos na internet, assistem filmes de magia, ouvem músicas de magia, frequentam lugares de magia. Esses são os piores demônios que a gente enfrenta. Você está entendendo? Frei, enquanto o senhor fala, e no meu caso que eu já fui a esses lugares, eu já frequentei esses lugares, o que devo fazer? Se você ainda não se confessou, você deve se confessar, se arrepender e nunca mais voltar para esses lugares. Frei, mas eu já me confessei. Então, se você já se confessou, está confessado, está tudo em paz. Eu também já fui e já me confessei e está tudo certo. Deus me perdoou, Deus me limpou, Deus me purificou e está tudo certo. Agora, caso você tenha ido a lugar, feito alguma dessas práticas e ainda não se confessou, se confesse. Outra coisa, tome cuidado com objetos esotéricos que você muitas vezes vai trazendo para sua casa. Por exemplo, você tem que entender o quê? Que um objeto sagrado, ele traz bênção. Eu estou aqui com a imagem de São Miguel. Essa imagem, ela traz bênção. Uma cruz, ela traz bênção. Assim também, objetos que não são consagrados a Deus trazem coisa ruim para a gente. Então você tem que tirar da sua vida, você tem que tirar da sua casa todo objeto de superstição. Pessoas que carregam dólar na carteira para trazer sorte. E, gente, superstição é tudo isso. Você quer um objeto que te traz sorte. Não, você não pode andar com essas coisas. Porque a sua sorte é Jesus que morreu na cruz por você. Ele é toda a bênção que você precisa. Você não precisa de objeto de sorte. Então, gente que anda com dólar na carteira, gente que anda com trevo de 4 folhas, gente que anda com pé de coelho, gente que anda com objetos sexuais na carteira. Alho, sal grosso e deixa em determinado lugar, porque daquele determinado lugar traz sorte, olho grego e não sei o que, e você acredita que ali vai trazer uma energia. Ei, não, 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 não. Isso não vai trazer coisas boas para você. Você tem que entender que a sua... Veja, para quem é espírita, para quem é dessas realidades, para quem é desses lugares que eu estou falando, eles acreditam que essas realidades trazem uma boa energia, eles acreditam que isso os conecta a alguma coisa, mas você que é católico, você acredita que Jesus é a tua bênção. Jesus é a tua bênção. E os objetos para nós, os objetos católicos, uma imagem, ela não é objeto de superstição. Então, por exemplo, essa imagem está aqui. Eu não estou aqui com ela para ela me trazer sorte. Porque se eu fizesse isso, ela estaria errado. Estaria errado. Então não é que agora Miguel está aqui para me trazer uma sorte. Não. Na Igreja Católica, as imagens, elas estão para nos ajudar a rezar, nos ajudar por exemplo, eu quero rezar a São Miguel Arcanjo, então estou vendo a imagem de São Miguel. Poxa, me ajuda a falar com São Miguel. Você entende? Mas eu não estou aqui com essa imagem para ela me trazer sorte. Porque senão é superstição do mesmo jeito. Então tome cuidado com isso. Tire todo o ocultismo da tua vida. E se você ainda está indo ao ocultismo, em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo convença você, não eu, o Espírito Santo convença você para que você se arrependa e você seja um católico de verdade, que não presta culto a outros deuses, a deuses falsos. Isso não é teoria do Frei Gilson. Porque se não fosse a igreja que ensina, eu não chegaria aqui dizendo para você que você não pode ir para determinado lugar. Quem sou eu para dizer? Você não pode ir lá, você não pode fazer isso. Quem sou eu para falar isso? Quando eu falo é porque a igreja ensinou que não pode.
A igreja ensinou que esse não é o nosso caminho. E eu repito, você tem a missa, você tem os sacramentos, você tem Jesus. Então, para nós católicos, tudo é Jesus, tá bom? Tudo é Jesus. Então a gente não precisa de outra coisa. Para um católico, ele só precisa de Jesus. Jesus. Então eu não preciso de objeto, eu não preciso ir para um outro lugar que não seja a minha igreja para buscar alguma solução de um problema. Não, você não precisa. Outra mulher nos disse que achava que havia uma maldição em sua família. Depois de compartilhar, considerei que poderia não ser uma maldição, mas apenas um casamento difícil. Pedi-lhe que se arrependesse, perdoasse e renunciasse a uma série de coisas, e assim que falei a palavra de ordem, ela olhou para cima como se pela primeira vez estivesse percebendo algo. Ela disse: quando compramos nossa casa, ela pertencia a uma bruxa. Ela tinha amaldiçoado todos os nossos vizinhos. Quando nos mudamos, encontramos ossos em nosso porão. Gente, isso afeta. Parece que não, mas isso afeta. A gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não ir aos lugares dessas práticas, de não trazer os objetos dessas práticas para dentro de casa, não trazer. E eu até digo para você, se tem dentro da sua casa essas coisas, olha, não é na sua casa que isso aí deve estar. Tira isso da sua casa, tira. A sua bênção é Jesus. A sua bênção é Jesus. Isso é terrível, isso influencia. O que estava escondido foi descoberto. Após a oração, ela partiu declarando que foi liberta da escravidão. Irmãos e irmãs, o que nós estamos aprendendo aqui? Que nós não devemos mexer com o ocultismo. Nós não devemos mexer com o ocultismo. Então eu digo para você, seja católico de verdade e não mexa com práticas ocultas. Essa é uma das principais portas que a gente pode abrir para o demônio. E a coisa pode ficar muito feia. Muito feia. Eu me lembro, eu vou contar um caso meu agora. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás. E havia muitos demônios sobre aquela pessoa, muitos. E eu me lembro que um dia o próprio demônio falou que ele estava ali, porque um dia ela fez algum trabalho. E aí falava até que ela tinha jogado pipoca em cima dela, aqueles trabalhos, né? Tomar banho de pipoca, tomar banho não sei do quê. E ela estava com consequências terríveis na sua vida. E aí, minha gente, cuidado com o mundo que a gente vive. Porque no mundo que a gente vive é isso. Você tem que respeitar. Sim, eu não estou deixando de respeitar. E se eu me encontrar com essas pessoas, eu vou abraçar, vou conversar com elas, vou tratar elas com dignidade, porque somos todos irmãos. Agora, eu não vou nunca pisar o pé lá. Nunca eu vou pisar o pé lá. E eu não quero os objetos de vocês dentro da minha casa. Ora, eu tenho liberdade para isso? Isso é falta de respeito? Não. Se você acredita nessas práticas, vá para lá. Eu sou católico. Eu sou cristão. E como cristão eu tenho Deus, eu tenho Jesus e pronto, acabou. Amém?